Olá, hoje vamos falar de segurança pública. Meu convidado é dedicado, sincero, cristão, filho do seu Valmor e da dona Cleusa, natural de Alegrete, cursou Direito na URGS no ano de 97, aprovado em primeiro lugar no concurso de delegados de polícia em Santa Catarina. Ano de 1999, aprovado em novo concurso para a carreira de delegado de polícia no Rio Grande do Sul, atuação em delegacias no município de São Leopoldo, Novo Hamburgo, Porto Alegre, Lajeado e Canoas. Nos anos de 2011 a 2014, professor do Senasp, ministrando cadeira de investigação do narcotráfico aos delegados de polícia de todo o Brasil. Atualmente lotado na 2ª Delegacia de Polícia de São Leopoldo, responsável pelo combate ao furto e roubos de veículos no Vale dos Sinos, com 758 prisões em 4 anos e subindo. Foi responsável pela maior quantidade de drogas apreendidas na história do Rio Grande do Sul. Teve uma juventude feliz em família e, como filho de militar do Exército, teve a oportunidade de morar no extremo norte do país, Acre e Amazonas. Para o futuro, pretende ajudar na construção de um partido que represente os ideais que defende: segurança, saúde, educação. Terminar a carreira profissional na cidade que iniciou, Novo Hamburgo. Hoje teremos uma conversa de peso com Rodrigo Lorenzini Zucco. Delegado, seja muito bem-vindo para essa conversa de peso. Grande prazer te receber aqui. Prazer é o meu, Rodrigo. Agradeço o convite. Eu assisto, sou um telespectador dos programas da rádio, especialmente da televisão e especialmente o teu. Acompanho as entrevistas do programa. E é um prazer poder falar para a nossa comunidade do Vale dos Sinos, Novo Hamburgo, São Leopoldo, Campo Bom, Sapiranga, Estância Velha e os demais municípios que acabam também vendo o programa e conhecendo um pouco mais da sociedade do Vale dos Sinos. Muito obrigado pela sua audiência, da qualificada audiência. E eu fazia menção aqui no início, 758 prisões em 4 anos. Esse número está aumentando. Hoje de manhã já foi mais um, por exemplo. Hoje, na parte da manhã, prendemos um indivíduo, para variar, Rodrigo, oriundo do sistema prisional, e não causou nenhuma surpresa para nós. No município de Novo Hamburgo, essa prisão, não causou nenhuma surpresa o fato de ele estar em prisão domiciliar, portando uma arma ilegal, sem controle algum por parte do sistema prisional, porque hoje em dia o semiaberto é uma porta para a reincidência criminal. Não raramente eles voltam ao convívio da sociedade para a prática de delitos e causa um pouco de tristeza o fato de que efetivamente o sistema prisional não recupera ninguém pelo quadro atual. Muita tristeza. Uma pena. A essência seria esta, delegado? E a gente sabe que na prática é uma faculdade do crime, Exatamente, Rodrigo. O indivíduo preso com nenhuma passagem pela polícia, ou pela primeira vez que é preso, ele se depara com a seguinte situação ao entrar pela porta de um presídio. Ele tem que escolher a qual facção ele vai pertencer, se é de facção A, facção B, Existem 3 grandes facções no Rio Grande do Sul, e ele acaba sendo compelido a aceitar uma das facções. O que ocorre? Ele fica preso, a facção fica mantendo, quando ele não tem condições, a família fora, a mulher, o filho, e ele logo em seguida, ao sair do presídio, ele é forçado a praticar novos crimes para então sustentar os outros demais que continuam presos. É um ciclo vicioso que não tem fim. Infelizmente, hoje em dia, essas prisões todas, quase sempre envolvidas com drogas, E o combate ao narcotráfico é uma coisa que eu desempenhei ao longo desses 20 anos. Aqui no estado do Rio Grande do Sul, já fui delegado em Santa Catarina, minha última delegacia lá foi Balneário Camboriú, e lá naquela época, lá pelo ano de 97, a droga já estava sendo disseminada ao consumo, não só a droga que alguns consideram de menor potencial ofensivo, que é a maconha, como os demais drogas, cocaína e, infelizmente, o crack, que entrou no Rio Grande do Sul em 2002. Eu imagino que
Camboriú seja um centro, né? Porque a gente sabe que o mundo converge, de certa forma, argentinos, Charleston tem seu apartamento lá, né? As pessoas convergem muito pelas baladas, pelas festas, e a gente sabe que, infelizmente, parte desse universo também está envolvido dentro do submundo, né? Essa situação triste acompanha e faz com que tu acabe tendo que tomar uma série de cuidados na tua vida, né? A gente faz sempre uma pré-agenda com o nosso entrevistado e dentro de uma pré-pauta tu preferiste te resguardar de falar de família, né? Uma coisa tão cara para ti, né? Tá aí, tu falaste com tanto carinho do teu irmão, que hoje é deputado estadual, né? Que fez uma votação gigantesca. Não sei se vocês esperavam uma votação tão expressiva. A gente sabia que ele seria muito bem votado, mas foi uma surpresa gigante, né? Muito especial. E aí tu tens esse problema de não poder viver na plenitude a tua relação com essa família, publicamente sobretudo. Imagino que lugares públicos tu acabe te furtando em alguns momentos também de viver isso, para preservar a vida dessas pessoas por situações reais. Você está me contando, e a gente soube do ano passado, de uma situação real de perigo à tua vida. Exatamente, Rodrigo. No ano passado, no mês de março, dia 8 de março, eu fui visitado por um indivíduo que, visivelmente, ao entrar no meu gabinete, via a minha imagem de alguém pertencente a uma facção pelas tatuagens, alguns números escritos no braço, né, em sequência, 14, 18, 12, né? E ele me relatou que havia sido contratado para executar 3 autoridades no município de São Leopoldo. O juiz, a chefe de investigação de uma delegacia e o delegado. Por coincidência, é esse que vos fala. Essa conversa ocorreu de manhã, ele relatou aonde estariam os autores comparsas, membros dessa facção, queriam resgatar um preso numa sexta-feira, esse fato ocorreu na quarta. De imediato, eu representei por mandado de busca e apreensão e entramos numa residência no bairro Feitoria e lá localizamos 5 indivíduos, 5 coletes, 5 pistolas, um fuzil 762, 2 carros clonados, miguelitos que são utilizados para furar os pneus de viaturas e de carros particulares, e 80 quilos de maconha. A droga sempre por trás de tudo isso, né? 80 quilos de maconha que eram forma de pagamentos desses comparsas, desse braço da facção. Nos celulares apreendidos, confirmou-se tudo aquilo que o indivíduo havia me falado. Um plano para matar o juiz do local, que atua na vara do júri, o delegado e a chefe de investigação. Então, a partir desse momento, tivemos mais cuidado na divulgação das questões familiares. O meu irmão, como bem falaste, é o deputado mais votado do Estado. Respondendo à tua pergunta, não esperávamos tudo isso. Eu posso contar uma história longa de como se deu, mas eu me lembro do ano passado, quando meu irmão... Mas ele esteve em Novo Hamburgo 2 vezes falando de segurança pública ao longo desses anos. Uma rica trajetória. O deputado Zucco, né, que hoje em dia eu chamo ele de deputado e não irmão do delegado Zucco, está tendo uma carreira brilhante e tem um futuro muito promissor. Na política, né? Na política, Rodrigo. Me procurou, nós conversamos no início do ano passado, ele disse para mim, mano, você é candidato a deputado. Eu disse, tu tá brincando comigo, né, Luciano? Tá brincando, irmão mais novo, eu tentando dar o conselho para ele. Tá brincando, nós não temos ninguém na família que é político, nossa família é constituída eminentemente por militares, meu pai era militar, o meu segundo pai, que é o meu padrasto, é coronel da brigada, os meus 2 irmãos são militares e a minha irmã é policial civil. Eu disse para o deputado, candidato, não vai, que nós não temos dinheiro e não temos ninguém. Tu chegou a dizer para ele assim, não te mete nesse negócio com essa gente, com esse tipo de coisa? O meu conselho para ele foi o seguinte, vá a vereador em Porto Alegre, primeiro, porque o vereador é aquele que está na linha de ponta lá na vila, nas comunidades mais carentes, buscando deles os anseios e levando até a Câmara de Vereadores e, posteriormente, até a Prefeitura para serem atendidos. Ele disse, não, eu já dei minha palavra. Eu falei, para quem tu deu a palavra, Luciano? Dei minha palavra para o Mourão, nosso atual vice-presidente, e para o próprio Bolsonaro. Eu falei, meu Deus, tu deu a palavra? Ele disse, sim. Então, agora nós estamos contigo. Começamos, então, a trabalhar, né, a preparar uma candidatura no início do ano passado.
E no decorrer das eleições, já no período eleitoral, nós estávamos acompanhando por meios de mídias sociais e pequenas pesquisas que iam aparecendo. Calculávamos que 40 mil votos seria o suficiente. Ele despontou nas pesquisas, né? No começo assim, era pequena a intenção de voto nele. Com o passar do período eleitoral, já estávamos ali calculando 40 mil pessoas. Na semana da eleição já sabíamos que tínhamos a esperança que iríamos atingir os 40 mil votos necessários. Já estávamos calculando 80 mil votos. Na véspera da eleição, no sábado à noite, 80 mil, estamos eleitos. Quer dizer, ele está eleito, né? E tu fechava a conta naquela hora ali? Naquela hora, fechava, 80 mil. Passa a régua e ele começa a trabalhar como deputado. À noite, isso ocorreu à noite, na manhã e na tarde, no início da tarde, nos reunimos para apuração. 4 minutos ele estava eleito já, Rodrigo. Que loucura, né? Foi fantástico. Em meia hora ele já era disparado o mais votado e foi aquele caminhão de votos. Mas por que ele foi tão bem votado? Primeiro, pelos predicados dele. Ele é uma pessoa nova na política, uma imagem limpa, uma pessoa do bem, correta, trabalhadora, pai de família, sem nenhum vínculo, sem nenhuma amarra com ideias antigas, com partidos políticos antigos, com um ideal, por ser mais novo do que ele tem um ideal e eu também tenho essa intenção de tentar mudar parte da conjuntura atual da sociedade. Com muito trabalho, ele conseguiu, então, fazer votos em todos os municípios do estado do Rio Grande do Sul. Não teve um município que não houvesse uma urna eleitoral que ele não tenha feito um voto. Basicamente, região metropolitana, Porto Alegre, Caxias, Alegrete, que é a nossa cidade, ele foi muito bem votado, em todo o interior do estado. Retornando à questão da família, então, hoje em dia, prefiro não divulgar, mas eu sou casado, tenho um filho de 8 anos e meio, fico nessa linha Porto Alegre, São Leopoldo, Novo Hamburgo, no qual Novo Hamburgo eu tenho um apartamento alugado em conjunto com um amigo. Pretendo... É parte da tua base. É parte da minha base, base profissional, aqui, né? Onde eu atuo há muito tempo, onde eu comecei o meu trabalho, no Canudos, em 99. Conhecendo exatamente essa realidade da vila, dos problemas do tráfico de drogas, dos assaltos, dessa facção. A maior mazela é o tráfico de drogas, Zucco. É o tráfico de drogas porque ele é um impulsionador de tudo, né? De todo o dinheiro para comprar drogas é buscado nos assaltos, nas extorsões. Temos vários casos aqui em Novo Hamburgo, especificamente, de empresários que são extorquidos de forma preventiva, ou seja, ou tu me dá o dinheiro, ou eu vou sequestrar você, a sua mulher, a sua filha, o seu filho. Isso tem que acabar. Tem que acabar. E como é que se termina esse tipo de domínio das facções? Primeiramente, acabar com essa situação. A pessoa chega presa no presídio e tem que escolher uma das facções. Não, vamos botar todos eles juntos. Facção A, facção B. Mas ocorrerá uma chacina. A partir do momento que tu segrega essas pessoas, elas criam animosidade entre elas, no meu entendimento. A partir do momento que elas passam a conviver juntas, seja na cela, seja fora do sistema prisional, elas acabam se, digamos, alinhando e acabam não cometendo esses enfrentamentos. Outro detalhe que na minha opinião, Rodrigo Zucco, delegado Rodrigo Zucco, a remessa de presos para fora do Estado, em presídios de, entre aspas, segurança máxima, onde os advogados têm acesso aos presos, onde os familiares têm acesso aos presos, onde as mulheres dos presos se comunicam, está trazendo prejuízos para o Estado do Rio Grande do Sul, na minha concepção. Poderia ser fora do Estado, seria bom talvez que fosse, mas incomunicáveis. Incomunicáveis, porque nós temos duas grandes facções, São Paulo e Rio de Janeiro, PCC e Comando Vermelho. São as indústrias mais organizadas do Brasil hoje. Mais organizadas, eles possuem estatutos, eles são coordenados, eles praticam esses atos. De ética que muita empresa privada praticam não tem, atos como eu acredito que tenha sido o caso dessa vereadora no Rio de Janeiro, né? Está aí, tendo em vista a quantidade de armamento apreendido com um dos acusados. Isso não é uma ação isolada, isso é uma quadrilha, um comando vermelho, o primeiro comando da capital, de São Paulo, PCC, né? E combatendo eles e evitando que eles tragam para o Rio Grande do Sul o know-how, né? Nós vamos conseguir apaziguar o Estado do Rio Grande do Sul. Como eu disse, sou oriundo de Santa Catarina como delegado e Santa Catarina ainda preserva uma segurança bem melhor que a nossa. Coincidentemente, Balneário Camboriú foi minha última delegacia, uma cidade segura,
com muito tráfico, mas tráfico para consumo da sociedade elitizada. Eu quero falar sobre isso. Certo. O dito cidadão de bem, que a gente entende como tendo uma postura social diferenciada, mas que, infelizmente, uma parte deles é exatamente quem financia o tráfico. Quero falar sobre isso na volta do intervalo, hoje numa conversa de peso com o delegado Rodrigo Zucco. De volta para uma conversa de peso, hoje recebendo o delegado de polícia Rodrigo Zucco. Conversávamos no primeiro bloco um pouco sobre segurança pública e já um pouco sobre política. Pauta que, evidentemente, quando falam desse sobrenome é iminente nós falarmos, mas quando falam no teu nome é ainda surpreendente falarmos ligado à nossa cidade. Vamos falar sobre isso em seguidinha. O dito cidadão do bem, aquela pessoa que socialmente tem uma postura ética e moral quase irrepreensível aos olhos da lei, sobretudo. Mas grande parte desse submundo hoje é alimentado pela força da grana, né, Rodrigo? Porque a maior parte da droga, ela é a mais baratinha, né? Claro que é volume daí, né? Estamos falando aí do crack, por exemplo. Agora as drogas, maconha, cocaína, êxtase e outras drogas que vêm tomando conta e que alimentam esse mundo todo, são drogas muito mais caras. Logo, não é quaisquer pessoas que podem, evidentemente, consumi-las, né? Eu tenho sempre muito pudor em falar sobre isso, para não deixar ninguém chateado com isso. Mas eu tenho a alegria de ter um colega teu aqui, o Ivan Carlos, um experiente nesse assunto, que tem uma posição radical em relação a isso e muito firme, dizendo a gente não pode ser hipócrita. E a palavra é esta. Quem alimenta esse mundo todo são pessoas que consomem. Não há negócio economicamente sustentável se não há quem compre. Então, ele é um grande negócio hoje porque tem muita gente comprando muito. Parece que existem gente abnegada fazendo um trabalho enxugando gelo, Rodrigo. Delegado, tem gente que a gente sabe que vocês prendem um dia que minutos depois estão soltos. O código de execução criminal me parece falho em alguns momentos e a lei acaba beneficiando não as pessoas de bem, as pessoas que estão delinquindo. É um sistema emaranhado que me parece feito para não funcionar. Isso sem falar na corrupção da própria polícia, que a gente sabe que existe, que está cada vez mais aparelhada a polícia para combater isso, mas que eu tenho medo, pela própria vida de vocês, que querem fazer um bom trabalho, de gente que está por trás aliada a esse submundo também. Como tu dorme com esse barulho todo? Rodrigo, o que alimenta o tráfico de drogas é, sem dúvida, o consumidor. Se não houvesse demanda, não haveria o tráfico. Trazendo para você um exemplo prático que ocorreu comigo no ano de 2012. Eu fui procurado por uma família desesperada, porque a filha de 36 anos estava desaparecida, juntamente com o filho que tinha 4 anos. Ela era usuária primeiramente de maconha, depois passou a consumir a cocaína, entrou no crack e acabou a vida dela. Essa pessoa era uma socióloga de família abastada, de família reconhecida, envolvida com a política do Estado, tendo o pai dela atuado num dos postos mais elevados do Executivo Estadual, e ela estava sumida, desaparecida. Ninguém achava, já faziam 5 dias a criança desaparecida, e aí vieram os traficantes e passaram a exigir dinheiro para devolver a mulher e a filha. O carro apareceu queimado, isso em Porto Alegre. Trabalhava na época no DENARC, Departamento de Combate ao Narcotráfico. Fiz uma pergunta só para a mãe: aonde a sua filha comprava o entorpecente? Na vila, no Campo da Tuca, em Porto Alegre. Nos dirigimos para lá, de manhã cedo, com 4, 5 viaturas caracterizadas, preto e branco, e nos postamos no ponto de tráfico. Passado meia hora, chega peito para... aberto, delegado. Peito aberto, com colete, peito aberto, protegido, esperando ver o que ia acontecer. No local onde ela comprava drogas com frequência e era localizada já completamente desmaiada, em razão do crack, às vezes nua. E nos postamos ali, meia hora chega um dono de um mercadinho, diz: delegado, o senhor é o delegado? Sim, sou eu. O que vocês estão fazendo aqui, senhor? Eu estou aqui, senhor, porque há uma menina e uma mulher dentro dessa vila, sequestrados por membros dessa
quadrilha que atua aqui na região. E eu só vou sair daqui quando ela e ele aparecerem. O senhor voltou, mas passados 15 minutos chega, ó, delegado, está na rua tal, numa casa assim, sem pintura. Entrei na casa, nos forneceu o endereço. Por que ele forneceu o endereço, Rodrigo? Porque aquele dia eles faturavam quase 100 mil reais com a venda de maconha, que muitos acham que é inofensiva, né, e crack. Então eu estava causando prejuízo para a quadrilha, para a facção. O negócio dele. E eles o negócio acabaram me informando, o endereço. Eu cheguei lá, era inverno, Rodrigo, era junho de 2012, estava frio. O guri chegou para mim descalço, com um calção sem camiseta. A mãe estava desmaiada num muquifo, num casebre, sujo, fétrido, com sinais de uso de drogas mais pesadas. Conseguimos resgatar, abracei aquele guri e me lembrei do meu filho. E disse, eu vou me dedicar mais ainda ao combate ao narcotráfico. Acabei ganhando experiência, né, trabalhando no combate ao narcotráfico, fui convidado o único gaúcho convidado a fazer um curso com o Departamento Antidrogas Americanos, o DEA, no Peru, em Lima, e a partir de então me dediquei bastante a isso aí. O tráfico de drogas alimenta a nossa indústria dos outros crimes, dos assaltos, dos pequenos roubos, do furto do hidrômetro, o furto do fio de cabo que é derretido para se buscar o cobre para vender. A maconha, Rodrigo, muito importante. Há uma frente, um planejamento da liberalização da maconha aqui no Brasil, como ocorre em outros países. Argumentam alguns que a maconha é menos ofensiva do que as demais drogas. Menos tóxica, teoricamente. Menos tóxica. Se baseando em países como os Estados Unidos, alguns estados dos Estados Unidos, e dão como exemplo a Califórnia. A Califórnia, Rodrigo, é o estado mais rico do país. Dos Estados Unidos, a Califórnia é o mais rico. Lá talvez seja fácil controlar, seja pela venda, pela quantidade que vai ser vendida, onde é que a pessoa vai consumir. Mas num cenário brasileiro, onde nós temos bolsões de miséria, onde não há contato nenhum, onde o Estado não entra, seja através da segurança pública, da educação, da saúde, de meios sociais, de colocar essas pessoas na sociedade ativa, trabalhando, a maconha tem se demonstrado um desastre, como ocorreu no nosso país vizinho, no Uruguai. No ano de 2013 foi legalizada a maconha no Uruguai e nesse curto período de 6 anos o país já apresenta um índice muito mais elevado de homicídios, roubos, tráfico de outros tipos de drogas, as apreensões passaram a ser bem maiores de entorpecentes. O Brasil está fornecendo maconha para o Uruguai e em volta vem o quê? Armamento. Facilidade de entrada, né? Armas que são levadas para o Uruguai, que vêm de feiras dos Estados Unidos, onde a venda é liberada, entram pelo Uruguai para nós e nós mandamos, infelizmente, droga para aquele país que já deve estar percebendo que não é o caminho, porque o Uruguai se assemelha muito ao Rio Grande do Sul, em termos de população, de economia, geograficamente. Então, se lá foi um desastre, aqui no estado vai ser um desastre, como nas demais partes do Brasil. Os Estados Unidos são hoje o maior consumidor de drogas do mundo. Eles não conseguem resolver esse problema. Como é que a gente pode enfrentar isso realmente? Tu consegue ser otimista nessa luta? Eu tenho que ser otimista, Rodrigo. É isso que eu faço. Eu procuro, através do meu trabalho, como tu falaste, 758 presos em 4 anos, eu procuro me dedicar ao máximo à minha atividade policial. A coisa que eu mais adoro fazer, além de conviver com a família, é o meu trabalho. Eu vou para o trabalho todo dia feliz, porque eu sei que vou poder prestar o meu serviço na tentativa de ajudar as pessoas, né? A comunidade mais carente, também o restante da sociedade, em outros tipos de delitos. Eu acredito que a solução para a droga está em algumas frentes. Uma delas é o combate por parte das polícias, bem aparelhadas, bem informadas, bem remuneradas, porque não adianta botar um soldado, como ocorre, a gente ouve falar do Rio de Janeiro com maior frequência, aqui no estado também, polícia militar, civil, guardas, né? Não adianta pagar mal eles, que eles vão acabar se corrompendo. Um exemplo clássico é na intervenção militar do Rio de Janeiro, onde um sargento foi detido com um caminhão carregado com um monte de droga. Então, bons policiais desempenhando a função, educação, não só educação no colégio. Hoje em dia, os alunos não respeitam mais os professores, fazem o que querem nas escolas e fazem o mesmo em casa.
essa nova geração brasileira, né? A geração nem trabalha, nem estuda, que é o caso dos 2 rapazes de Suzano. Então, segurança, educação e saúde, o tratamento desses jovens. Voltando ao caso de Suzano, 2 jovens, 17 e 25 anos, os 2 não trabalhavam, os 2 não estudavam, visivelmente usuários de maconha, né, pelas informações que foram repassadas, esquizofrênicos. Por que esquizofrênico? Eu digo paranoicos e esquizofrênicos, porque a pessoa normal não faria aquilo ali sem motivação. A motivação deles era aparecer, como ocorreu hoje na Nova Zelândia, quando o indivíduo online, ao vivo pelo Facebook, matou até agora 49 pessoas. Pelo simples prazer que esses jovens tiveram de se tornarem famosos, de se exporem como delinquentes e bandidos. Então, segurança, educação e saúde. Me parece evidente que a solução passe por decisões políticas. E aí vejo muito claro a tua vontade de empreender essa cruzada. E tu me falava um pouco disso antes de nós entrarmos no ar. Teu irmão, com essa projeção agora, te incumbiu desse desafio de institucionalizar o PSL, partido do nosso presidente Jair Bolsonaro, aqui em Novo Hamburgo. A política, fazendo parte da vida de vocês, ela é um meio mais rápido de transformação social? Tu está pronto? É um desejo, é uma vontade tua de ser talvez futuro prefeito de Novo Hamburgo? Bom, Rodrigo, eu estou pronto para montar o partido, para reestruturar. Na verdade, ele existe de direito, mas não existia de fato, ele não era constituído, não tinha um local, não tinha representantes na Câmara de Vereadores. Então, a minha missão atual é montar o partido no município. Provavelmente eu venha a ser o presidente por um consenso por parte das pessoas que estão se filiando ao partido. E teremos agora período de 1 ano e meio, falta pouco para as eleições municipais. Nós temos que preparar o partido, montar o partido que não existe, escolher bons nomes que representem os nossos ideais do partido do PSL, né, que é uma sociedade mais segura, com mais educação, com mais saúde, com retidão. Esse caso de Suzano, Rodrigo, só eu defino numa única palavra: corrupção. Por que corrupção? Atentados violentos, homicídios. Porque a corrupção tira de nós o dinheiro para a educação, para educar os filhos, tira de nós nesse desastre que é o Brasil, com 60 mil mortes por ano, homicídios por ano, tira de nós condições civil, né? Do Estado prestar uma saúde melhor para esses jovens serem reabilitados, que eles sejam tratados. O pequeno usuário começa com o álcool, maconha, crack, posteriormente passa a praticar crimes. Então, o PSL tem esse ideal. O PSL Rodrigo, o que o PT foi lá atrás. Qual de nós não pensou no PT como a salvação do Brasil? Talvez no começo tenha sido bom, alguns projetos, vamos deixar claro, alguns projetos foram bons, mas com o passar do tempo, com uma votação atrás de outra, a reeleição, que é uma coisa a ser discutida, 4 anos é pouco tempo para alguém implementar seus projetos, seja no município, no estado ou no Brasil. Mas o partido se perpetuou no poder. Foram 4 mais 4 mais 4 e quase chegou a 16. Né? E o PT era a nossa esperança de uma mudança e uma quebra de paradigmas daquilo que se vê da política. Vejo agora no PSL, é por isso que eu estou me filiando no PSL, ajudando o meu irmão, que é o presidente estadual, e os demais deputados, que todos têm a mesmo objetivo e a mesma situação. São pessoas, em princípio, jovens, né? Os deputados federais, temos ali o Sanderson, o Bibo Nunes, excelentes deputados, os 4 estaduais, pessoas jovens que procuram implementar uma ideia nova de política, com projetos desvinculados de qualquer tipo de rede, não nada a ver com o partido da rede, tá? Bem claro. Né? Qualquer tipo de amarras que possam apresentar projetos. No caso, o prefeito eventual do PSL, acredito que nós teremos vários prefeitos eleitos no Rio Grande do Sul no ano de 2020, desvinculados de qualquer tipo de obrigação, seja obrigação política, sem cargos de confiança para serem preenchidos e necessariamente. O nosso presidente acabou com 21 mil cargos de confiança na quarta-feira. Isso não foi difundido, né? Sem a necessidade de gerar no município, no caso de Novo Hamburgo, um cabide de emprego,
né, encher de pessoas vinculadas a um partido X, ao partido Y, para ter a base na Câmara dos Deputados, na Câmara Municipal, né, e não seja na Assembleia, nossa Assembleia, ou na Câmara dos Deputados, pessoas desvinculadas, né, que não tenham obrigação nenhuma com outros partidos ou com redes já formadas de corrupção, na qual se apresentam 3 pessoas para concorrer numa licitação, já combinadas entre elas, que nós vimos no Brasil. Aí uma desiste, a outra entra com recurso pedindo para que o valor seja elevado e fica uma delas na primeira licitação, na segunda a outra ganha, com valor bem mais elevado e com serviços que nós temos visto aí. Estradas mal construídas, projetos que iniciam e não acabam, escolas que não são concluídas. Vejo no noticiário escolas dentro de containers. Isso não é cabível, né, Rodrigo? Então é um partido que eu espero que seja como foi o PT no passado, mas que não cometa os mesmos erros. Uma esperança do povo. O povo está cansado. Teu nome está à disposição, Zucco? O meu nome para ajudar na construção. É muito cedo para se falar em candidatura. Pretendo sim, nós pretendemos fazer o maior número possível de vereadores do município de Novo Hamburgo, para que o prefeito, independente de qual partido, tenha base para poder... Quero desde já te agradecer muito a presença, mas acima de tudo deixar um convite para que tu esteja mais conosco aqui, para a gente conversar sobre... Tem uma série de questões que evidentemente meia hora a gente não consegue explorar, mas que eu quero discutir contigo, né? Falamos bastante de segurança, de drogas, mas eu quero discutir pena de morte, quero discutir contigo a armação da população, quero discutir contigo uma série de questões e te convido a fazer parte cada vez mais da nossa TV, acima de tudo, por refletir parte do que a sociedade hoje anseia, né? Vive, anseia e deseja para a nossa cidade. Obrigado pela presença, parabéns pelo trabalho, muito sucesso na tua Obrigado, profissão. Rodrigo, pela oportunidade de estar aqui. Eu sou um fã teu, uma pessoa que assiste seus programas com frequência, pela qualificação das pessoas que aqui vêm. Talvez eu seja o menos qualificado. Tá? E muito obrigado por poder passar para os que nos assistem aqueles nossos objetivos e os nossos pensamentos para a comunidade, especialmente a de Novo Hamburgo. Hoje uma conversa de peso com o nosso delegado, Rodrigo Zucco. Continua agora com a programação da nossa Vale TV, da nossa rede comunidade de televisão.